Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Eu desejo a você paz e saúde. E no programa de hoje nós vamos comentar de mais um levantamento de safra realizado pela Conab. Vou conversar com Fábio Miranda. Ele é um dos organizadores da Agrovem, a primeira feira de negócios de Goiânia. E nós vamos comentar de fertilizantes, um tema que preocupa a próxima safra. Vou comentar também da suspensão do decreto 12.189, que regulamenta a mudança climática. Você vai ver como foi a captação de leite no primeiro trimestre desse ano. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de mais um levantamento da safra realizado pela Conab. De acordo com os dados que foram divulgados pela Companhia Nacional de Abastecimento, a produção de grãos do Brasil na safra 24-25 pode alcançar 332,9 milhões de toneladas, o maior volume já registrado na série histórica da companhia. O número representa um aumento de 35,4 milhões em relação à safra anterior, 23-24, impulsionado por condições climáticas favoráveis e crescimento da produtividade. Os dados estão no 8º levantamento da safra de grãos 24-25. A área cultivada também deve avançar 2,2%, e atingir 81,7 milhões de hectares. Além disso, a produtividade média das lavouras apresenta recuperação com projeção de 4.074 quilos por hectare, alta de 9,5% no comparativo anual. A soja continua sendo o carro-chefe do agronegócio nacional, com estimativa de colheita de 168 milhões de toneladas, um novo recorde histórico. A colheita já atinge 98,5% da área plantada, com estados como Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e Rondônia apresentando produtividades recordes. Os bons resultados refletem não só as condições climáticas estáveis, mas também o profissionalismo crescente dos agricultores. Já o milho também apresenta um desempenho positivo. A Conab estima uma produção total de quase 127 milhões de toneladas, crescimento de 9,9% em relação à temporada 23-24. A primeira safra, ela responde por 24,7 milhões de toneladas e já tem 77,6% da área colhida. A segunda safra, conhecida como safrinha, deve alcançar 99,8 milhões de toneladas, com destaque para lavouras em floração e enchimento de grãos. E agora vamos falar um pouquinho de fertilizantes, um tema que preocupa para a próxima safra. Segundo a consultoria técnica comercial da Yara Brasil, observa que o mercado de fertilizantes para a safra de soja, principalmente de soja 25-26, segue muito aquecido, mesmo com aproximadamente 30% do volume ainda em aberto na distribuição. Os preços permanecem firmes e não existe a perspectiva de queda significativa, o que exige atenção redobrada dos produtores na hora de planejar as suas compras e definir estratégias para quem já adquiriu os insumos. A antecipação das entregas torna-se um fator essencial. Diante da alta demanda e de possíveis restrições logísticas, existe, vamos dizer assim, um risco de gargalos no transporte, o que pode comprometer o calendário de plantio. Antecipar-se permite evitar atrasos e garante o uso adequado dos fertilizantes, favorecendo a absorção dos nutrientes e a eficiência da adubação.
Para quem ainda não tomou posição, o momento é de decisão. Os preços não devem ceder e a falta de planejamento pode resultar em custos mais altos ou até mesmo em dificuldades de abastecimento. Além disso, a escolha por fertilizantes de alta qualidade faz toda a diferença no rendimento da lavoura. E agora vamos falar um pouco da captação de leite no primeiro trimestre desse ano. Segundo dados preliminares da pesquisa trimestral do leite do IBGE, a captação formal de leite no Brasil totalizou 6,48 bilhões de litros no primeiro trimestre deste ano. O volume representa um crescimento de 4,3% na captação média diária em relação ao mesmo período de 2024. Vale destacar que 2024 foi um ano bissexto, o que significa que fevereiro teve um dia a menos. E com isso, ao considerarmos o volume total captado, o aumento em relação ao primeiro trimestre de 2024 foi de 3,1%. Esse é o maior volume registrado para um primeiro trimestre nos últimos 4 anos. Na série histórica iniciada em 1997, o total captado no primeiro trimestre de 2025 ficou abaixo apenas do registrado no primeiro trimestre de 2021. A continuidade do crescimento na captação de leite reflete uma conjuntura mais estável para o produtor brasileiro, com melhora significativa na rentabilidade nos últimos trimestres. O indicador receita menos custo de alimentação, por exemplo, alcançou seus maiores patamares no segundo semestre do ano passado e, até o momento, segue acima da média histórica. Com a rentabilidade ainda em níveis positivos no início de 2025, a expectativa é que a produção brasileira de leite permaneça em trajetória de crescimento em relação a 2024. E agora você vai ver como está o mercado do café. Em alguns talhões, ou seja, pedaço delimitado de terra, de propriedades rurais, por exemplo, das principais áreas produtoras de café aqui do Brasil, a colheita já foi iniciada. Ainda assim, a atividade deve começar a ganhar força apenas na próxima semana. Isso é o que apontam os dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CEPEA. De acordo com as fontes consultadas pelo Centro de Estudos, o volume colhido é pouco expressivo e deve representar em torno aí de 1 a 2% do total. A produção estimada pela Conab é de 55,6 milhões de sacas. Assim, a previsão é de que esta safra supere em 2,7% a safra anterior, considerando as variedades arábica e também a variedade robusta. O crescimento no momento se deve ao café robusta, levando em consideração que o café arábica está em um ano de baixa bienalidade, ou seja, vai produzir menos. Uma outra questão importante é o comportamento do dólar e das condições climáticas no início da colheita. Estes fatores vêm causando oscilações nos valores futuros negociados na Bolsa de Nova York e os valores domésticos de acordo com o CEPEA. Os Estados Unidos lideraram o ranking de destinos das exportações brasileiras no primeiro quadrimestre de 2025, com 2.370.000 sacas adquiridas, equivalentes a um total de 17% de tudo aquilo que foi exportado de café. Em seguida aparece a Alemanha, 1.780.000 sacas, a Itália com 1.140.000 sacas e o Japão com 865.900 sacas.
e a Bélgica com 618.300 sacas. Considerando os dados acumulados do ano safra 24-25, que foi iniciado em julho do ano passado, as exportações brasileiras totalizaram 40 milhões de sacas, um crescimento de 1,5% em relação ao mesmo período do ano safra anterior. No mesmo intervalo, a receita cambial alcançou 12,4 bilhões de dólares, um aumento de 56%. E agora vamos falar um pouquinho do mercado externo, vamos falar das exportações do agronegócio. As exportações brasileiras do agro alcançaram 15 bilhões de dólares agora em abril deste ano, segundo dados divulgados pelo Ministério da Agricultura. O montante representa um crescimento de 0,4% em relação ao mesmo mês do ano passado, resultado da combinação entre valorização internacional de alguns produtos e leve retração no volume total embarcado. A soja em grãos permaneceu como principal item da pauta exportadora, com 15,2 milhões de toneladas embarcadas, o segundo maior volume já registrado para o mês de abril. No entanto, o valor arrecadado com as exportações do grão totalizou 5,9 bilhões de dólares, afetado pela queda de 9,7% no preço médio da tonelada. O desempenho da soja ele foi influenciado por preços internacionais mais baixos, apesar do forte volume exportado. Pelo menos é o que informou o Ministério da Agricultura. Em contrapartida, produtos como café verde, celulose tiveram um papel relevante na sustentação da receita geral. O café verde alcançou 1,250 bilhões de dólares, é o maior valor já registrado para abril, impulsionado pela valorização do grão no mercado externo. A China permaneceu como principal destino dos produtos do agro brasileiro, com 5,5 bilhões de dólares em aquisições no mês, sendo mais de 75% desse valor oriundo das compras de soja. A União Europeia ocupou a segunda posição, com 2,2 bilhões de dólares em importações, com destaque para itens de maior valor agregado, como café solúvel, óleo essencial de laranja e carne de frango. E depois do intervalo eu vou conversar com Fábio Miranda. Ele é um dos organizadores da Agrovem e nós vamos falar da primeira feira de negócios de Goiânia. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora nós vamos falar do abate de bovinos e principalmente do abate de fêmeas. De acordo com a análise semanal que foi divulgada agora pelo Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, que é o IMEA, o mês de abril deste ano registrou o segundo maior volume de bovinos abatidos para o período lá no Mato Grosso. Ao todo foram 581 mil cabeças para o abate naquele estado, o que representa um aumento de 6,2% em relação a março. E o abate de fêmeas foi o principal destaque, somando 330.300 cabeças, ou quase 57% do total processado no mês. E esse número ele representa um crescimento de 10% na comparação com o mês de março. Apesar disso, o IMEA observa que, na comparação anual, a participação das fêmeas no abate segue em queda pelo terceiro mês consecutivo. Segundo o IMEA, esse movimento está relacionado à estratégia dos pecuaristas de manter matrizes nas propriedades, visando o período de monta. A curto prazo, a expectativa é que os volumes de abate se mantenham firmes
devido ao ajuste de lotação nas fazendas. Pelo menos é o que aponta o relatório do IMEA. E projeta também mudanças no cenário com a chegada do período seco. Com a piora na qualidade das pastagens, a tendência é que o volume total, especialmente a participação de fêmeas, apresente um recuo nos próximos meses. Bom, e agora eu vou conversar com Fábio Miranda. O Fábio Miranda, ele é o embaixador da Agrovem, que vai ser a primeira feira de negócios, vamos dizer assim, da região Centro-Oeste, aqui em Goiânia. É uma feira que promete e promete muito, porque basicamente vai ser uma feira diferente na capital. Fábio Miranda, embaixador da Agrovem, muito obrigado pela sua presença, muito bom dia. É um prazer tê-lo aqui, tudo bom? Bom dia, Toninho. Posso chamar de Toninho? Pode, tranquilamente. Então, tudo bem, Toninho? Tudo ótimo, graças a Deus. Fábio, vocês estão organizando a primeira feira de negócios de Goiânia, mas que fala em Goiânia porque está em Goiânia, mas é uma feira de repercussão, vamos dizer, na região Centro-Oeste, por que não dizer no Brasil, haja vista que aqui em Goiás nós temos aí uma centena de produtores de outros estados. É mais ou menos isso? Isso mesmo. Goiânia precisava de uma feira desse porte. Sim. Né? Goiânia precisava entrar para esse rol das grandes feiras do nosso país, né? De agronegócio. E Goiânia, a Agrovem, na verdade, é uma feira que vem realmente para gerar negócios. Né? Diferente da pecuária, que se transformou numa feira de entretenimento, vamos dizer assim, né? E, obviamente, é um sucesso também, mas a Agrovem, ela veio realmente para gerar negócio, business, dentro do agronegócio, dentro do agro. Quer dizer, é uma feira que tem horário para começar e horário para terminar. Positivo. Vai começar às 8 horas da manhã e terminar às 18 horas, do dia 16 ao dia 20 de junho. Então, do dia 16 a 20 de junho, nós temos aí a primeira feira de agronegócios de Goiânia, conhecida como Agrovem, e ela fica, para quem conhece aqui a saída de Bela Vista, basta você passar ali em frente ao Carrefour, ir com sentido a Bela Vista, passou o autódromo, logo ali na frente você, do lado direito, para quem vai para Bela Vista, você vai ver ali uma área muito grande, vai ser uma feira aberta e, pelo que eu estou sabendo, parece que já tem aí uma grande quantidade de empresas, né? É verdade, a gente já está com praticamente 250 expositores já confirmados, a gente ainda tem aí 15 dias de comercialização e a gente espera aí pelo menos chegar a 300 expositores nessa primeira feira da Agrovem Goiânia, né? Eu vou ser muito franco para você, Fábio, eu torço para que dê certo, apesar do país estar passando por uma situação delicada, apesar de que uma série de problemas econômicos estão acontecendo no país, mas a gente tem que entender que o agro é a mola mestra desse país, que com todos os problemas que nós estamos vivendo, o agro ainda está segurando as pontas da economia desse país. E essa feira, ela vem exatamente atingir o cerne, o coração do produtor rural. Ou seja, ela está sendo realizada no momento em que a maioria dos produtores já está assim, com basicamente tudo colhido, já está numa época tranquila para visitar a feira. E o número de participantes, pelo menos até agora, é um número significativo que você que está nos acompanhando poderia participar dessa feira também, você que ainda não teve oportunidade de mostrar o seu produto, a hora é agora. Ela vai ser numa área grande, uma área que era um pasto, eu passo ali toda semana. Ali, qual que é a área ali? Você tem uma ideia? São 400 mil metros quadrados de área. Dá para fazer um barulho muito grande. E parece que as grandes empresas de máquinas e implementos agrícolas já estão confirmadas. Sim, a gente já tem grandes players que já confirmados. Eu não vou falar, porque eu quero que seja surpresa, né? Mas a gente já tem grandes players dentro do segmento de negócios, segmento do agro, de inovação, tecnologia. A gente tem área
área específica para tecnologia, né? A gente vai ter também um galpão específico para palestras. Então, esse é outro ponto importante. Muito importante também. A gente quer fomentar ainda mais o agro, né? Então, isso a gente está trazendo tudo que a gente considera que seja necessário para que todas as pessoas possam entender, aproximar do agro e ter uma relação mais de produtividade, de conhecimento de tudo que envolve o segmento. Bom, e vocês têm o garoto propaganda, é o Zezé, né? Sim, o Zezé e eu, né, somos os embaixadores. Obviamente, quem sou eu perto do Zezé? Né? O Zezé é uma referência, né, dentro do segmento, tanto o segmento sertanejo quanto o segmento do agro, é um produtor também, né? Então, eu acho que foi muito assertiva a escolha do Zezé para esse evento. Inclusive, até eu quero te confessar uma coisa, eu tenho um grande amigo aí que tem uma empresa que vai participar da sua feira. Ele, há mais ou menos umas 3 semanas, ele falou assim para mim: Antônio, vai ter essa feira, o que você acha? Eu falei: eu não acho nada, eu acho que tudo que é do agro, tudo que é novidade, a gente tem que entrar. Nós temos que mostrar a cara, porque Goiás é agro, Goiás é pé de Todd mesmo, é botina. Então, isso mesmo. Sabe? E ele falou, porque eu tenho aquele produto, o que você acha de mostrar? Ele desenvolveu um equipamento que consegue reduzir a quantidade de energia, baratear em torno de 30%. Que coisa maravilhosa. Falei: rapaz do céu, mas corre, vai participar, e ele vai participar. Que bom. E não só ele, como outras pessoas também. Até conversando com o Marco Elísio, lá da Planalto Tratores, que é um dos incentivadores disso positivo. Aí. Ele falou: Antônio, nós temos que dar todo o apoio para os meninos aí, vamos ajudar no que for possível. Eu falei: não, nós estamos juntos. O Marco Elísio realmente foi um dos primeiros que abraçou a causa com a gente e realmente ele está fazendo a diferença. Então, você que está nos acompanhando, primeira feira de agronegócios de Goiânia, de 16 a 20 de junho, vai ser um mega evento. Pode botar a botina no chão, porque lá é muito chão que você vai ter que andar. E olha só, a gente vai ter coisas interessantes também. Por exemplo, a gente vai ter uma praça de alimentação que realmente diferenciada, né, com produtos do agro, né, ou seja, mostrar a culinária goiana. Né? A gente vai ter também um espaço para pequenos e médios produtores, para que eles tenham também a possibilidade de divulgar o seu produto, de comercializar o seu produto. Isso é muito importante, hein? Isso aí é interessantíssimo. E a gente também vai ter um espaço em que a gente vai ter ali um podcast, a gente vai ter entrevistas com especialistas, e isso tudo vai ser ao vivo. Né? Isso é muito bom. Então, também a gente vai poder, as pessoas que não puderem comparecer, que estiverem em outros Vocês estados, vão ter um canal... a gente vai ter um canal para estar acompanhando também. Bom, e pode contar aqui com a nossa audiência, aqui com o nosso programa, porque nós temos aqui o Agro na TV, temos um programa também em 12 emissoras de rádio. Então, o que precisar, nós estamos à disposição. Se nós agradecemos. For para o bem do agro, nós estamos juntos. Então, maravilha. Fábio Miranda, embaixador da Agrovem, primeira feira de agronegócios de Goiânia. Eu desejo aí sucesso, pode ter certeza absoluta disso. E o que precisar, nós estamos à disposição, tá bom? Antônio, muitíssimo obrigado. E a gente espera você lá, viu? Não, nós vamos dar uma chegada lá, pode ter certeza. Obrigado. Muito obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: de vez em quando é bom fazer uma pausa na busca pela felicidade e simplesmente ser feliz. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.